Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Sou o César do canal Fronteiras e mais uma vez estamos trazendo para vocês um outro caso criminal que deixou marcado algumas famílias. Nosso canal está apresentando esses casos apenas para o conhecimento geral. De forma alguma queremos denegrir a imagem das pessoas citadas nesse vídeo, apenas apresentando casos que já foram noticiados mundialmente, alguns resolvidos e outros sem solução até os dias de hoje, envoltos em muitos mistérios. Só pedimos que deixe um comentário ou uma sugestão aí pra gente, pois só assim nosso vídeo se tornará relevante na plataforma. E compartilhem esses vídeos com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Chester Weger foi condenado por acabar com a vida de 3 mulheres em um parque estadual em Illinois, nos Estados Unidos. Mas ele insiste em sua inocência. Nas décadas seguintes, uma cidade foi dividida sobre o que eles acham que realmente aconteceu. Hoje vamos conhecer o caso do Parque Starved Rock. Starved Rock é um parque estadual no estado americano de Illinois, caracterizado pelos muitos canyons dentro de seus 2.630 acres. Está localizado a sudeste da vila de Utica. Em 14 de março de 1960, 3 mulheres do subúrbio oeste de Riverside, esposas de executivos corporativos da Chicago e de membros proeminentes da igreja presbiteriana de Riverside, partiram em férias no meio de semana para Starved Rock, um dos locais mais pitorescos do estado, localizado no rio Illinois. Elas foram atraídas para o parque como mais de 2 milhões de turistas ainda são a cada ano, por seus penhascos e canyons de arenito esculpidos, suas cachoeiras dramáticas, seus quilômetros de trilhas arborizadas. 2 dias depois, as mulheres foram dadas como desaparecidas. Logo depois, elas foram encontradas mortas, seus corpos espancados, deitados em uma caverna dentro de um cânion. O primeiro sinal de que algo estava errado foi um telefonema sem respostas para o quarto 109, na noite de segunda-feira, dia 14 de março de 1960. George Waiting ligou para a pousada de Starved Rock para falar com sua esposa Lillian. O telefone tocou e tocou, mas ninguém atendeu. Naquela manhã, Lillian, de 50 anos, e 2 amigas, Mildred Lindquist, de 50, e Frances Murphy, de 47, entraram na caminhonete Ford cinza de Murphy e deixaram para trás suas vidas domésticas de classe alta em Riverside. Foi por um capricho, depois dos cultos de domingo, que elas planejaram a viagem, uma escapada de 4 dias para Starved Rock. Por volta das 12 horas e 30 minutos, as mulheres se registraram em quartos contíguos no alojamento. Na sala de jantar, almoçaram suco e café, e bolo e sundae de sobremesa. Elas voltaram para seus quartos para trocar de roupa adequada para as condições ensolaradas, mas de inverno do dia. Em seguida, o trio partiu para uma caminhada, levando pouco além de uma câmera e um par de binóculos. Seria uma das últimas vezes que elas foram vistas vivas. Durante meses atrás, Lillian viajava com seu marido, que acabou sofrendo um ataque cardíaco, que o levaram a uma licença prolongada, onde ele trabalhava como supervisor geral de auditorias internas. Mildred e Frances acreditavam que sua amiga merecia descansar e relaxar longe de casa, no esplendor da natureza. Mas antes de Lillian deixar o lado George na segunda-feira, ela fez uma promessa ao marido. Ela telefonaria mais tarde naquela noite para ter certeza que tudo estava bem na casa dela. Quando a ligação não veio, George ligou à pousada e pediu o quarto de sua esposa. Uma telefonista tentou conectá-lo, mas não houve respostas. Na terça-feira à noite, George ainda não tinha notícias de Lillian. Ele fez outras tentativas e ainda assim ninguém atendeu o telefone, tocando no quarto 109.
O recepcionista de plantão disse a George que ele podia deixar um recado para sua esposa. Gente, a mensagem era bem simples. Era bem assim: ligue para casa imediatamente. No início da manhã de quarta-feira, dia 16 de março, George tentou e falhou mais uma vez para alcançar sua esposa. Ele sentiu uma onda quente de pânico tomar conta dele. Onde diabos estavam Lillian e as meninas? Por volta das 6h45, o irmão de George, Herman, um contador que mora nas proximidades do parque, ouviu falar de sua dificuldade em entrar em contato com Lillian. Herman começou seus próprios esforços. Quando não teve sorte por telefone, pediu que o recepcionista verificasse o quarto onde ficavam as mulheres. Foi então que o funcionário relatou uma descoberta chocante. As camas nos quartos pareciam bem arrumadas, quase como se não tivessem sido dormidas, e as malas das senhoras permaneceram dentro dos quartos. Herman então solicitou que a área de estacionamento fosse verificada em busca de uma caminhonete cuja placa continha um adesivo escrito Riverside, e foi informado que o veículo estava estacionado em um local próximo à entrada principal de Lodge. A grave realidade da situação não podia mais ser negada. Sua cunhada e suas amigas haviam desaparecido. Foi quando Herman ligou para o marido de Frances, Robert Murphy, e para o marido de Mildred, Robert Lindquist. Eles também não tinham notícias de suas esposas desde que partiram para Starved Rock. Murphy entrou em contato com o xerife do condado, Ray Whitsey, para relatar o desaparecimento das mulheres, que também ligaram para o chefe de polícia estadual de Illinois para ajudar na busca pelas mulheres desaparecidas. Na manhã de quarta-feira, grupos de polícia estadual e local e voluntários se espalharam pelo parque. Naquela época, uma forte tempestade de inverno havia se espalhado pela região, despejando vários centímetros de neve que aumentava o desafio de atravessar o terreno acidentado do parque. Apesar do mau tempo, levou apenas cerca de 90 minutos para um grupo de voluntários de meninos de um acampamento florestal para delinquentes juvenis nas proximidades de Marsella encontrar os corpos espancados e ensanguentados de Lillian, Mildred e Frances no chão de uma caverna rasa no interior. St. Louis Canyon, um dos locais mais belos do parque, a pouco mais de 1 quilômetro de Lodge. As mulheres, duas das quais estavam nuas da cintura para baixo, foram amarradas com barbante e brutalmente espancadas, irreconhecíveis. Fora da caverna, à sombra das paredes de arenito de 24 metros do cânion, sangue e outras evidências estavam sob a neve que se acumulava rapidamente. A única testemunha, ao que parecia, era a cachoeira do cânion, congelada como um pingente de gelo monumental. Esta não foi a primeira vez que sangue foi derramado em Starved Rock. Em 1960, logo após a terrível descoberta das 3 mulheres, uma nuvem escura de medo e paranoia desceu sobre o parque e Illinois Valley, com um criminoso ou criminosos à solta. Uma comunidade inteira que nunca antes havia sido considerado trancar suas portas estavam subitamente trancando-os. E à medida que os detalhes sangrentos do crime começavam a espalhar, os cidadãos atordoados ficaram perguntando, como disse um colunista local, que tipo de animal humano poderia fazer uma coisa dessas? Ofereceram uma recompensa combinada de $30.000 para informações que levassem à prisão e à condenação do assassino. Nicholas Spiros, o operador de longa data de Lodge do parque, contribuiu com $5.000, elevando o total por equivalente de mais de 300 mil até a data de hoje. As dicas chegavam inundadas por correios e telefone, mas a informação que parecia mais sólida foi fornecida por um revendedor de automóveis, que lembrou que, em 14 de março, por volta das 14 horas,
Eles estavam dirigindo por Illinois, na Rota 178, a estrada ao lado de uma estrada para St. Louis Canyon, quando ele viu um Chevrolet Bel Air bege dando ré para onde as 3 mulheres estavam. Um jovem saiu do carro e começou a conversar com as mulheres. Outro ficou no carro. A descrição do negociante do primeiro homem era que ele tinha cerca de 25 anos, 1,60 m, 75 kg, cabelos castanhos avermelhados e ondulados, vestido com um casaco cinza amarelado e calças azuis que podem ter sido até um jeans. E as mulheres não foram abusadas, pois não encontraram traços de esperma nos corpos. Igual a todos os funcionários do parque, Chester Weger foi interrogado pela polícia nos dias e semanas que seguiram aos crimes. O jovem de 21 anos era uma presença familiar e amigável em meio à multidão de homens da lei ocupados. Depois que os investigadores mudaram sua sede de alojamento para uma das cabanas da propriedade, ele às vezes pedia um bule de café ou pãezinhos, e de vez em quando era o Weger que entregava o pedido da cozinha. O Weger era um ávido homem e ao ar livre tinha amplo conhecimento das trilhas. Desde a infância acalentava a sensação de paz e liberdade que sentia ao caminhar pela mata, uma sensação próxima de uma comunhão com Deus. Em 1952, quando Chester tinha 12 ou 13 anos, ele foi preso sob acusações de abusos. O incidente é mencionado nos documentos do Conselho de Revisão de Prisioneiros de Illinois, mas os detalhes foram redigidos devido à idade das pessoas envolvidas. Chester alegou que teve problemas porque ele colocou um pedaço de pano branco dentro da vagina de uma garota que havia sido estuprada por uma pessoa. Menos de uma semana depois, os policiais pararam Chester no alojamento para perguntar se poderiam acompanhá-lo até o acampamento de La Salle, onde morava com sua esposa e 2 filhos pequenos. Disseram que lhe haviam tirar fotos dele vestindo sua jaqueta de camurça, enfeitada com franjas de couro. Depois de tirar as fotos, os policiais cortaram algumas bordas do casaco que foram enviadas para o laboratório da polícia. Quando o teste do polígrafo de Chester foi concluído, Warren notou que o rosto do examinador estava pálido. Assim que Chester saiu da cabine, o técnico encerrou meses de intermináveis pistas e perda de tempo. Ele virou para Warren e os 2 policiais e disse calmamente: "Esse é o seu homem." O teste de pedaço de sua jaqueta mais tarde descobriu-se que era sangue humano, mas em 1960 não podia ser digitado e correspondido a uma vítima específica. Warren também pediu a Chester que se submetesse a mais testes de polígrafo e, novamente, Chester concordou. Ele recebeu uma série inteira de testes e falhou em todos eles. Com essa identificação positiva, Warren poderia facilmente ter ordenado a prisão de Chester Weger, mas foi forçado a esperar. O novo problema tinha levantado sua cabeça que estava cheia. Com todo o tempo e energia envolvido na investigação, Warren trabalhou muito pouco em sua campanha para a reeleição. Se ele acusasse Chester de abusos e mortes antes da eleição, os advogados de defesa simplesmente diriam que ele fez isso como um golpe para manter seu emprego. Ele deixou Chester sob vigilância, não querendo comprometer o caso contra ele nas eleições. Eles os mantiveram na sala de interrogatório até depois da meia-noite, e então, finalmente cansado de perguntas e quase exausto, Chester parou no meio da frase e pediu para ver sua família. Um carro da polícia foi despachado para a casa de seus pais, e sua mãe e seu pai foi levado ao tribunal. Minutos depois, a confissão foi transcrita e assinada por Chester. Durante a confissão, quando lhe perguntaram por que ele havia arrastado os corpos sob a saliência do Canyon St. Louis, Chester disse que viu um pequeno avião voando baixo sobre o parque. Chester disse que estava com medo de que fosse um avião da polícia estadual
Então ele moveu os corpos para que eles não pudessem ser vistos de cima. Poucos dias depois, o voo sobre o parque foi confirmado pelo depoimento do piloto e pelo livro de registro. Chester confessou várias vezes os crimes no dia seguinte e até reencenou o crime para uma multidão de policiais e repórteres no desfiladeiro. Então, de repente, após seu primeiro encontro com seu advogado, nomeado pelo tribunal, Chester mudou sua história e declarou que era inocente de todas as acusações. Chester alegou que a polícia coagiram uma confissão dele, ameaçando-o com uma arma. Ele havia mentido em sua confissão, mas estava com tanto medo que assinou os papéis de qualquer maneira. Porém, meus caros, Chester foi levado a julgamento. A seleção do júri levou quase 2 semanas e o julgamento começou em 20 de janeiro de 1961. O novo procurador do estado, Robert E. Richardson, estava encarregado da acusação e foi assistido por Anthony Rescluglia. O julgamento, que ganhou atenção nacional, foi presidido pelo juiz Leonard Hoffman, e como os 2 promotores nunca haviam julgado um caso assim antes, em 4 de março, quase exatamente 1 ano após os crimes, o júri trouxe de volta um veredicto de culpado para Chester Weger. No dia de seu 22º aniversário, ele foi condenado à prisão perpétua. Chester Weger foi encarcerado na penitenciária e permaneceu na prisão até o constante momento. Chester teve sua liberdade constitucional negada 2 dúzias de vezes, desde 1972, e a maioria sente que ele deve estar seguro atrás das grades. No entanto, na mente de algumas pessoas, há perguntas sobre o caso que permanecem sem respostas. Muitos acham que a evidência que foi usada para condenar Chester não se sustentaria no tribunal no dia de hoje. Sua acusação se baseou em grande parte em sua confissão, que antecedeu os avisos de Miranda que são exigidos até o dia de hoje. Outros questionam como um homem pequeno e magro como Chester poderia ter dominado as 3 mulheres de meia idade e em seguida movido seus corpos sozinho para deixá-los escondidos sobre a saliência da rocha. Outros que acreditam na inocência de Weger apontaram para uma confissão no leito de morte, que supostamente ocorreu em 1982 ou 1983. Um sargento da polícia de Chicago chamado Mark Gibson apresentou uma declaração em 2006 que recontava a confissão. Ele estava sendo usado no tribunal para apoiar uma moção para novo teste de DNA no caso de Starvey Rock. A declaração afirmava: a mulher estava deitada em uma cama de hospital. Fui até ela e ela agarrou minha mão. Ela indicou que quando era mais jovem, ela estava com seus amigos em um parque estadual quando algo aconteceu. A mulher disse então ao policial Gibson que estava em um parque em Utica e as coisas ficaram fora de controle. Várias vítimas foram mortas e arrastaram os corpos. Gibson disse que as filhas da mulher interromperam a entrevista, gritando que sua mãe estava louca e ordenando que o policial saísse da sala. Na declaração, Gibson não forneceu a data exata da entrevista ou o nome da mulher, mas disse que passou a informação para um detetive. O depoimento não abordou se houvesse ou não seguimento ou por que as confissões não foram apresentadas até 2006. A suposta confissão não foi permitida nas audiências judiciais, embora novos testes de DNA tenham sido ordenados. No entanto, eles não conseguiram limpar Chester de nada, porque as amostras foram corrompidas ao longo dos anos. Até hoje, Chester Weger continua afirmando que foi acusado pelos crimes por deputados Dummett e Hess, mas ambos os deputados, até o dia de sua morte de cada um deles, insistiram que Weger havia confessado.
Eles acreditavam firmemente que ele havia cometido os crimes e tinha sido o autor de um dos atos mais hediondos da sangrenta história de Starved Rock. Porém, meus caros, em novembro de 2019, após 24 tentativas, Chester Weger recebeu liberdade condicional e desde então foi libertado da prisão para uma casa de passagem para ex-presidiários idosos. Não importa o que você pode ou não acreditar sobre este caso, Weger confessou, havia evidências ligando-o ao crime e ele foi considerado culpado em um tribunal. Mas suponho que alguns diriam que ele cumpriu sua pena e foi digno de libertação e merece uma segunda chance no que resta de sua vida. Mais um caso triste apresentamos para vocês, no qual talvez um homem pagou por um crime inocentemente. Lembrando que o caso que apresentamos aqui já foi bem noticiado nas mídias mundiais. Estamos apresentando esses casos para vocês apenas para terem o conhecimento de alguns casos. Espero que tenham gostado do vídeo. E deixe um comentário aí pra gente e, se quiser, deixe alguma sugestão para a gente poder estar apresentando aqui no canal. Seu comentário ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para as mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até o próximo vídeo.